Pensa numa coisa que você é bom, tá? Ah, eu sou bom, pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser andar de bicicleta, ou algum outro esporte, sei lá, futebol, vôlei, basquete, natação, corrida. Pode ser cozinhar, pode ser dirigir, pode ser costurar, pode ser fazer faxina, alguma coisa que você é bom, tá? Que você é bom de fazer. E aí a pergunta é, cara, como é que você ficou bom nisso? Parece estranho para muitos, tá? Mas todas essas coisas que eu citei, elas são aprendidas do mesmo jeito que você aprende matemática. Do mesmo jeito. Eu sou o Jean Teixeira e eu estou resolvendo todas as provas de matemática das edições anteriores do Enem. Nessa série de vídeos, eu vou documentar tudo sobre as provas, quantidade de acertos e erros e o tempo exato que eu levo para resolver cada prova. Espero com isso ajudar você da melhor maneira possível. Olá, tudo bem? Jean Teixeira por aqui para mais um episódio da minha série que eu estou fazendo esse ano, Provas Resolvidas. Hoje eu vou continuar falando sobre a prova de matemática do Enem PPL 2010, onde eu acertei 39 questões, levando 2 horas, 19 minutos e 40 segundos. Essa é a segunda parte, tá? Se você não viu a primeira parte, assista. Essa é a segunda parte onde eu vou estar falando sobre o seguinte. Primeiro eu vou me apresentar aqui. Eu já me apresentei, né? Mas se você não me conhece, eu sou o Jean Teixeira. Eu sou um professor de matemática que quer ajudar você a passar no Enem. Quero ajudar você a tirar a melhor nota possível. E para isso eu estou fazendo essa série de vídeos documentando tudo que eu estou fazendo nessas provas. Esse é o desafio que eu fiz nesse ano. Eu me desafiei a toda semana resolver uma das provas anteriores de matemática do Enem. Essa é a segunda prova que eu estou fazendo. No caso, o quarto vídeo, tá? Geralmente eu estou fazendo duas partes. Cada prova eu estou fazendo 2 vídeos diferentes para falar sobre acertos, sobre erros. E aí, o meu objetivo é determinar um número alto, mas possível, de acertos para você buscar na prova de matemática. Porque o tempo para resolver a prova do Enem, ele é curto, dado o número de questões que tem para serem resolvidas. Então, eu achei interessante estimar um número alto para você resolver em um tempo razoável. E aí, o que eu fiz essa semana? No dia 8/1, tá? Numa quarta-feira à tarde, eu resolvi a prova de matemática do Enem PPL 2010, o Enem para pessoas privadas de liberdade, que aconteceu em 2010. E aí eu documentei todos os acertos, todos os erros, eu cronometrei o tempo que eu levei para resolver cada questão e o tempo que eu levei para resolver a prova, que foi 2 horas, 19 minutos, 40 segundos. Eu usei meu celular para isso. E eu expliquei como eu faço isso no primeiro vídeo, eu expliquei em detalhes. Se você for olhar no primeiro episódio lá, eu mostrei como é que eu faço, tá bom? Então, o que eu vou fazer nessa parte 2, tá? Na parte 1, eu mostrei vários dados sobre as coisas que eu fiz na prova, tá? No vídeo anterior, e falei sobre os erros que eu cometi. Hoje, eu vou falar sobre os acertos, tá? Eu vou mostrar as 39 resoluções das questões que eu acertei e depois eu vou mostrar o que você pode aprender com isso. O que você pode aprender com tudo isso que eu fiz, que eu acertei, tá? Então, vamos lá direto para as questões. A questão 136, eu levei 1 minuto e 6 para resolver, tá? Deixa eu botar aqui. Essa aí é a questão 136. Fiz ela bem rápido, tá? O que fala essa questão aqui? Eu vou mostrar ela. Eu estou botando Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Deixa eu diminuir aqui. Tirar essa barra aqui, aí dá para aumentar um pouquinho. Eu estou botando bem grande aqui para você enxergar bem. Tá? O que tinha que fazer aqui, ó? Era uma questão de geometria, tá? Basicamente, dizia aqui, né, que queria fazer confeccionar em madeira, um cesto de lixo, questão bem curtinha, tá? E aí dizia que para as faces laterais
ia ter retângulos e trapézios, e para o fundo um quadrilátero com os lados de mesma medida e ângulos retos, o que é, isso aqui é um quadrado, né? Lados de mesma medida e ângulos retos é um quadrado. Então, faces laterais tem que ter retângulos e trapézios e o fundo é um quadrado. Aí tinha que ver qual das figuras representava, tá? Eu sei que está meio ruim de enxergar, tá? Eu escaneei aqui, mas ficou meio clarinho demais. Mas aí a resposta, se você observar aqui, ó, a letra B e a letra D não tem quadrados, tá? Isso aqui são retângulos, então essas são excluídas. E não dá para ver bem, mas aqui tem um trapézio, tá? E aí vai ter um retângulo aqui do lado. Então são dois trapézios aqui e dois retângulos aqui, um contra o outro. E aí a resposta ia ser a letra C. Essa questão era bem simples de fazer, tá? Se você quiser enxergar ela melhor, aí você tem que imprimir a prova, tá? Aqui eu escaneei, eu não escrevi nada para resolver a questão, reparem, tá? Eu só li o problema e marquei a resposta certa, que é a letra C, tá? Questão bem tranquila, eu levei 1 minuto para fazer porque não tinha nada para escrever, era só ver qual figura correspondia ao que estava escrito aqui. E aí, só tento, sabendo um pouquinho de nomenclatura aqui, você resolvia isso aqui fácil. Vamos para a próxima questão. Questão 137. Continua aqui na mesma folha. Era essa questão aqui, questão que eu também levei um pouquinho mais de minuto, 1 minuto e 9, tá? Também era uma questão de geometria. Repare que aqui tem uma caixa, tá? Eles chamam de um salão de um clube. E aí tem o ponto A e o ponto B. Deixa eu ver se está aparecendo bem ali. Você está vendo ali o ponto A e o ponto B. E aí fala aqui que o salão falava sobre sinal de TV, tá? Que tinha que passar, tinha que levar o sinal de TV do ponto A para o ponto B, tá? Por meio de cabos, um cabeamento, tá? O cabeamento ia seguir na parte interna da parede. Então imagine, tem um cabo seguindo por dentro da parede para levar, que vai do ponto A até o ponto B, tá? E aí a pergunta que tinha que ir para o outro lado aqui era sobre o menor comprimento que esse cabo deveria ter, tá? E aí fica óbvio que a menor distância entre dois pontos é o quê? É uma reta, né? Então a resposta ia ser letra E, tá? Ponto B aqui, ponto A aqui, é o único lugar que tem uma reta. Então não tinha nada para escrever aqui também, era só ver as alternativas e ver a menor distância é uma reta. É a letra E a resposta. Certo? Bem tranquilo. E vamos para a próxima. Vou dar um corridão aqui porque eu quero mostrar as resoluções o mais rápido possível. Mas aqui, essas duas eu fiz de cabeça, tá? Era bem facinha mesmo. 138, tá? Aqui já tem alguns números, aqui já tinha que fazer algumas continhas. E eu levei uns 5 minutos aqui. Eu dei uma leve enrolada aqui. Repare que eu ia fazer uma conta, eu riscava. Mas basicamente falava do preço de fazer cédulas de papel, tá? Dinheiro, tá? Aí falava aqui a nota de R$1, falava do preço de fazer uma cédula de papel e do preço de fazer uma moeda, tá? E aí, por que um é vantajoso ou não? A moeda ela é mais caro para fazer, tá? Só que ela dura mais. Mas aí o que ele queria saber é o seguinte: eu tenho R$1.000 para fabricar moedas, a moeda para fazer custa 26 centavos e a nota custa 17 centavos. E aí queria saber quantas cédulas a mais daria para fazer em relação às moedas, né? Então, o que eu fiz aqui, né? Eu peguei e dividi, como era R$1.000, né? Eu fiz 1.000 dividido por 0,26, então aqui eu coloquei 2 zeros, tirei a vírgula.
Aí deu esse valor aqui. Depois eu fiz 1000 dividido por 0,17. Deu esse valor aqui. E depois... Deixa eu ver, eu não fiz em nenhum outro lugar aqui a conta. Depois é só fazer uma... Deixa eu ver como é que eu cheguei a essa conclusão aqui. Ah, eu fiz uma subtração. Aqui eu nem cheguei a terminar as contas, tá? Mas ia dar 5... Eu nem cheguei a terminar. Ia dar 5.880 e alguma coisa. E aqui ia dar 3.800 e alguma coisa. Aí eu fiz os 5.000 menos o 3.000. Que ia dar exatamente esse valor aqui. 5.000 menos 3.000 dá 2.000, né? E aí, se você fizer a conta aqui, você vai perceber que 8 menos 4 seria 4, né? Mas como provavelmente teria um número aqui que pediria emprestado, então aqui daria 3. 8 menos 8 é 0. 5 menos 2 é 3, então daria aqui 2.036, tá? Então eu fiz desse jeito. Eu acho que teria como fazer mais rápido se fizesse a divisão direto pela diferença, tá? Acho que se eu dividisse aqui por 0, essa diferença aqui dá 0,09. Ah não, mas ia dar um valor bem maior. Não. Eu fiz assim. Aí deu bem certinho aqui. Só fazer a subtração desse valor por esse valor, tá? Porque ele queria saber quantas cédulas tem a mais. Esse a mais é importante. Esse aqui é o número de moedas que tu faz com R$1.000. Esse aqui é o número. Esse aqui não é o número, tá? Porque eu não fiz a conta até o final, mas 5.800, acho que é 82 aqui. É o número que tu faz de cédulas. Esse menos esse dá o número de cédulas que tem a mais do que moedas. Então era bem simples essa questão também, embora eu demorei um tempinho aqui. Essa foi uma das questões que eu mais demorei, tá? Porque repare que tinha duas divisões com vírgula para fazer, e depois a subtração eu meio que fiz de cabeça, porque como os valores aqui são bem distantes, tá? Basta eu ter bem certinho o primeiro número aqui, e aí eu já consigo estimar qual dos resultados é. Não fiz uma conta exata, tá? Aqui o meu objetivo é ter a certeza de que eu acertei. Então eu não preciso fazer as contas até o final. Eu fiz de uma maneira que eu fiquei seguro de marcar essa resposta aqui, embora eu não tenha achado ela de forma exata, até porque essas contas aqui são com vírgula, tá? E aqui a resposta aqui fala aproximadamente, tá? Então tem esses detalhes aí que são importantes na hora da prova. A gente não precisa resolver uma questão de forma exata. A gente tem que ter a certeza de que a gente está marcando a resposta certa. Só isso, tá? Vamos para a próxima, questão 139. Aí já é outra folha. Essa questão aqui. Tá? Levei 1 minuto e 2, foi uma das questões que eu fiz bem rápido. Tá? E aí o que ele fala é aqui, ó, fala sobre o crescimento, tá? Fala crescimento no sentido de altura, tá? Aí tá falando sobre quanto a criança pode crescer. E aí diz aqui, ó, que a expectativa de que durante 4 ou 5 anos da puberdade um garoto ganhe de 27 a 30 centímetros. E aí a pergunta era assim, o garoto ele inicia a puberdade com 1,45 m de altura, quanto que ele pode chegar no final dessa fase? Qual altura ele pode chegar? Se é de 27 a 30 o crescimento, a gente pega o máximo é 30, né? Então era só somar aqui 1,45 mais 0,30, que ia dar 1,75 ou 1,750, é a mesma coisa. Aqui fiz tudo de cabeça, tá? Não tem, repare que não tem nenhuma conta escrita aqui, ó. Que era só fazer 30 mais 45 é 75, tá? Repare que tem 72 aqui, porque se o cara fosse usar o 27, tá? Tem 72 aqui. Só que ele está pedindo, né? Ele está pedindo o máximo, tá? O máximo seria com 30 centímetros a mais. E tem que ter cuidado aqui com as outras respostas. Tem que ter cuidado para não somar os números de forma errada, né?
Porque aqui tem só 2 algarismos depois da vírgula, mas as respostas vieram com 3 algarismos depois da vírgula. Então tem que ter esse cuidado aí para não somar de maneira errada, tá? Mas era bem tranquilo de fazer, como você percebe, eu levei 1 minuto e 2 segundos para fazer. A questão 140 eu errei, aí a questão 141, ainda é nessa folha, só que do outro lado. Isso aí. A questão 141 falava aqui, eu não vou ler as questões até o final, você pode ler com mais calma depois, mas fala sobre o plano de um corredor, que ele ia correr 3 km no primeiro dia e que depois ele ia aumentar 500 metros por dia. É uma PA, né? 3 km no primeiro dia, 13.500 no segundo dia, 4.000 no terceiro dia, 4.500 e assim por diante. Aí, o cara, ele disse que tem um cardiologista que autorizou essa atividade até que o corredor corresse no máximo 10 km, tá? E aí a questão é, se o atleta cumprir a recomendação, se ele fizer isso todos os dias, tá, consecutivos, e aí em quanto tempo ele ia executar esse planejamento de treino para chegar de 3 a 10 km por dia, tá? E aí eu fiz aqui, ó, 3, aí esse tracinho aqui significava com 500, tá? 13.500, 4, 4.500, 5, 5.500, 6, 6.500, 7, 7.500, 8, 8.500, 9, 9.500 e 10, tá? Isso porque, diz aqui, ó, isso aí é um planejamento diário, tá? Que ele correu 3 km no primeiro dia, então eu começo com 3 e termino com 10. E aí eu tinha que contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, até o 10 eu cheguei no 15, então é 15 dias, tá? Repare que eu não usei fórmula da PA, não usei, poderia ter usado, tá? Mas essas questões de PA e PG eu gosto de fazer, mas eu prefiro contar manualmente, que eu acho que eu faço isso, porque geralmente não pedem coisas muito absurdas, tá? E aí, cara, é uma fórmula a menos que vai estar na minha cabeça, assim. São estratégias que eu desenvolvi ao longo da minha vida para resolver esse tipo de questão, né? Eu não decoro tudo que é fórmula para resolver as questões. Eu decoro algumas coisas ou outras eu decoro, mas em outras eu uso estratégias mais assim, a contagem, sim. Isso aqui era bem simples de contar, né? Tanto que eu levei 1 minuto e 14. Agora, se o cara quisesse usar a fórmula da PA para saber o N seria, tipo, a razão da PA seria 500, né? O primeiro termo seria 3, o último termo seria 10, eu teria que descobrir quantos termos tem essa PA, tá? No caso, 3.000 e 10.000, né? Primeiro termo 3.000, último termo 10.000, e aí 500 é a razão, eu teria que descobrir quantos termos tem essa PA. E aí joga na fórmula e faz. Eu preferi, dependendo do caso, eu prefiro fazer manualmente. Como eram poucos números aqui, eu faço manualmente, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum fazer isso, tá? Não é obrigado a usar a formulinha que você aprendeu no primeiro, segundo ano do ensino médio para resolver isso aqui, tá? Isso aqui é o tipo de prova que você pode usar a sua criatividade para resolver as questões, o seu instinto, tá? Você não precisa usar todas as ferramentas matemáticas que foram te ensinadas na escola, tá bom? Deixa eu tomar mais uma água aqui. É que eu conto bem rápido, então às vezes eu prefiro fazer assim mesmo. Eu faço contas muito rápido. A questão 142. Opa. Estou na mesma folha ainda. Essa eu levei menos de 1 minuto para fazer, tá? O que tem aqui? Tem Isso aqui é uma figura de um espaço, tá? Eixo X, eixo Y, eixo Z. E aí tem coordenadas. Coordenadas X, Y, Z. Tá? Geralmente a gente aprende isso só no plano. Aqui já é uma coisa espacial, de geometria espacial.
tem 3 dimensões, 3 coordenadas. Tem largura, comprimento e altura, tá? Ou altura, comprimento e profundidade, como você achar melhor. Mas a ideia é que é uma coisa tridimensional, aí são 3 coordenadas. A gente tem 3 direções diferentes. E aí ele diz que tem um foguete, tá? Que ele saiu do zero, tá? Saiu do 0, 0, 0 aqui e foi até a posição 667, que é essa posição aqui. E depois ele diz aqui embaixo, considerando que essas medidas são em quilômetros, tá? Diz aqui medidas em quilômetros. E aí depois diz que ele se deslocou 2 km na direção X, 3 na direção Y e 11, aliás, 2 para frente na direção X, 3 para trás. Essa informação para frente e para trás é importante, tá? Que ele mostra o sentido do negócio. 3 para trás na direção do eixo Y e 11 para frente. O que significa isso? 2 para frente significa 6 mais 2, que é 8. 3 para trás significa 6 menos 3, que é 3. E 11 para frente, 7 mais 11 é 18. Ele ia cair nesse ponto aqui. Resposta, letra B. Tá? Fiz bem rápido aqui. Eu olhei ali para frente, para trás, então é mais, o outro é menos. Para frente é mais, no caso aqui, se ele está indo para frente. Em relação ao eixo, está indo para frente, como assim é mais? Os números eles andam para frente, tá? Tu tem, por exemplo, parte dos negativos, tu vem ali, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. É assim que os números andam para frente. Então, quando ele anda para frente, eu estou somando. Tá, o número está andando para frente. Se ele anda para trás, eu estou andando em direção aos negativos, então eu vou diminuir. Tá? Raciocínio simples aqui. Aqui seria interessante ter alguma noção aqui de negativos, mas até se tu souber que partindo do zero, tu também pode ter essa noção. Se eu estou no 5 para ir para trás, então indo em direção a zero. Se para ir para frente, eu estou indo em direção ao infinito. Tá sabendo isso? Fazia ali soma e subtração, dava para fazer de cabeça, como eu fiz aqui, eu só escrevi os números aqui para não me perder, depois escrevi a resposta aqui para não me perder e sair direto com essa resposta aqui, tá bom? Então, vamos para a próxima. 143. Aí já é na outra folha. Isso aqui eu já levei 2 minutos, foi uma questão que eu fiz rapidamente até. O que tinha que fazer aqui? Basicamente, tinha uma regra de 3 aqui. Tá? Basicamente era isso. Aí qual era a moral aqui? Tinha que transformar 14 milhões de quilogramas em 12 milhões de litros de biodiesel. Então, 14 sobre 112. Tá? Não é 12, 112. E aí, mas se eu quiser produzir 48 milhões de litros de biodiesel. Então, o 48 vai estar relacionado com 112, porque milhões de litros de biodiesel, milhões de litros de biodiesel. E aí ele quer saber quantas quilogramas de massa de banha será necessária. Aí era uma regra de 3. Tá? Eu não fiz a regra de 3, eu não multipliquei aqui e dividi. Eu só fiz uma coisa aqui. Eu simplifiquei aqui, tá, para chegar no número mais próximo, ao 48. Então, 14 dividido por 2 é 7, 112 dividido por 2 é 56. Eu sei fazer esse tipo de conta de cabeça, tá? A maioria, talvez você não saiba fazer, eu sei fazer algumas contas de cabeça porque eu tenho muita prática nisso. É interessante que você treine isso, mas, cara, não sei fazer, faz a regra de 3, ia multiplicar aqui, depois dividir. Ou simplifica aqui, divide aqui por 7, tá? Ia dar 1/8 aqui. Só que aí aqui eu teria o x simplificado também. Aí o que eu me dei conta aqui? O 56 é um pouquinho maior só que o 48, tá? Então, o 7 vai ser um pouquinho maior que o x. E assim, a única opção onde o 7 é maior é o 6 milhões. Então aqui era óbvio aqui que ia ser a letra A.
Se tu montasse aqui corretamente, tu ia cair com a letra A. Não precisava nem fazer isso aqui, porque 112 é maior que 48. Então o 14 tem que ser maior que x. Tá? A única opção que é menor que 14 é o 6. Então o x tem que ser 6. Eu nem preciso fazer essas contas aqui. Eu nem precisava simplificar aqui, mas eu simplifiquei aqui para ter uma visão melhor aqui do valor exato que seria, mas olhando para as respostas aqui, cara, é 6 aqui, não tem nem conversa. Tá? Então dava para fazer até mais rápido do que eu fiz. Se percebesse esse fato óbvio aqui de que o 48 é menor que o 112, então x tem que ser menor que 14, o único número menor que 14 é o 6. Tá? Mas aí talvez o cara poderia desconfiar, que acabaria lendo de novo para ver. E aliás, eu li de novo a questão para saber se eu tinha montado direito, tá? Que era uma questão assim, tamanho médio, tinha 3 parágrafos aqui, mas era bem tranquilo de fazer, só uma regra de 3 ali, e achar o valor do x e resolver. Tá bom? 144. Essa foi a questão que eu acho que eu fiz mais rápido, né? A 144. Ah, era essa aqui. Tá? Ele diz aqui que tem o negócio da gripe aqui. Uma das categorias já está completamente imunizada. E aqui, qual é que está completamente imunizada? Essa aqui. Trabalhadores da saúde, está 100% aqui, né? Aí diz aqui, a pergunta era, de acordo com os gráficos entre as demais categorias, a que está mais exposta ao vírus. Pô, se essa aqui é que está mais imunizada, a que está mais exposta é a primeira aqui, tá? Adultos entre 20 e 29 anos. Pô, é tão óbvio assim? Era tão óbvio assim. Eu marquei adultos entre 20 e 29 anos. Cara, fiz em menos de 40 segundos isso aqui. Não tinha conta para fazer. Era olhar ali, ver qual é a barrinha. E era tão simples que a primeira barra que aparece aqui era menor. Isso aqui era uma escadinha. Então ficava bem fácil de enxergar aqui. Tá? Que essa aqui era menor que as outras. Então esses aqui fizeram menos vacinas, então eles estão mais expostos. Questão muito simples. Tá? E aí vamos para a próxima. 145. Aí já vai para outra folha. Não é para outra folha, não, veja. É só vir para cá. Isso. Ó, aqui tem um pedaço de rascunho que eu nem usei. 45. Eu levei 1 minuto e 50. Fiz razoavelmente rápido, se a gente for pensar aqui. Mas não era uma questão tão simples assim, tá? Porque era uma questão aqui de avaliar propostas, certo? Como é que eu resolvi? Aqui, o que ele diz? Que tem uma loja que vende moedas de chocolate. As moedas têm diâmetro de 4 centímetros e o preço é 1,50. Tá? E aí depois ele vai... o cara comeu várias moedas de chocolate e ele sugeriu que o cara faça moedas com 8 centímetros de diâmetro. Mesma espessura e tal. E cobre R$3. A tentação aqui é a seguinte. Dobrou o diâmetro, dobra o preço, então. Foi essa a ideia que o cara deu. E aí, considerando a proposta que o cara fez, o que o dono da loja tem que fazer? O João, no caso. Qual é a resposta da letra A? Aceitar a proposta, pois se dobra o diâmetro, o preço vai dobrar também. E aqui, de cara, já dava errado, porque ele dobrou o diâmetro, certo? Só que se eu pensar, se eu calcular a área de uma circunferência é πr ao quadrado, certo? O raio aqui é 2 e o raio aqui é 4. Então a área aqui vai ser o quê? 16π. E a área aqui vai ser, que o raio é 2, vai ser 4π. E aí a comparação não é entre o raio e o diâmetro, entre o raio ou entre o diâmetro, a comparação é entre a área. 16 e 4 é 4 vezes mais. Tá? Então o preço não poderia dobrar, certo? E aí já fica claro o seguinte, tá? Que o preço teria que ser, que se a área vai aumentar 4 vezes, o preço teria que ser 4 vezes maior. Qual é a opção de 1,50 vezes 4?
Aqui, ó, repare aqui que eu fiz aqui 1,5 vezes 4. Repare que eu não montei a conta porque eu sei fazer isso de cabeça. Por quê? 1,5 vezes 2 eu sei que é 3. 1,5. Eu só tenho 1,50. Tá? Se eu tenho 3 reais e eu vou dividir com 2 pessoas, vai dar 1,50 para cada um. Uma coisa que a gente consegue fazer de cabeça. Tá? Então, se for 4 pessoas, em vez de 3 reais, vai ser o dobro, 6 reais. Tá? São associações simples assim que a gente consegue fazer com prática na hora de fazer conta. Repare aqui que eu cheguei a montar uma regra de 3 aqui, tá? 2 ao quadrado π está para 1,5, assim como 4 ao quadrado π. Aí eu cortei, 2 ao quadrado é 4, eu cortei aqui o 4, com o quadrado, cortei os π. Aí saiu aqui que x é igual a 1,5 vezes 4. Eu montei uma regra de 3. E aí a moral é que o João ia ter que rejeitar a proposta porque o preço é 6 reais. Eu fiz isso rápido, tá? A questão... Ó, era só um parágrafo e meio aqui, praticamente. Questão curtinha, assim, era fácil de entender, uma regra de 3. Mas, claro, como tem várias alternativas aqui que são frases, né? Não é só apenas um número que é uma resposta. Tem que interpretar o que está acontecendo aqui, mas era tranquilo de fazer isso aqui também. Certo? Para a próxima. 146, também fiz bem rápido essa questão. Aí segue aqui para baixo. Ó, essas questões de gráfico assim que tem uma reta geralmente são simples de fazer, tá? Moral é que tem uma torneira aí, observa o gráfico. Eu sei que não dá para ver bem, mas aqui, ó, aqui é 10 e aqui é 600, tá? 600, o desperdício em litros, tá? É 600 e o tempo ali, aqui é tempo em dias, 10 dias. Então, a ideia é que desperdiça 600 litros em 10 dias. Opa! Aí o que tinha que fazer? Se y representa o desperdício de água, ou seja, o y seria o 600, né, naquele ponto ali, x representa o tempo, e a relação entre x e y é... Cara, só pegar o 600 e dividir por 10. Porque aí eu sei o valor desse ponto aqui. 600 dividido por 10 é 60. Tá, então, eu sabia que ia ter que ter alguma coisa com 60x. Qual é o cuidado que teria que ter? Começa no zero, né? Então aqui ficava óbvio aqui que a resposta ia ser a letra C. Y igual a 60x. Era bem tranquilo aqui essa questão. Tá? Levei menos de 1 minuto para fazer. Era só olhar o gráfico, fazer a divisão ali. Poderia até pegar outros valores, poderia pegar aqui 300 dividido por 5, tá? Porque ele para no ponto 300 aqui, que também ia ser 60, tá? Então, essa questão aqui era muito fácil. Repare que eu não escrevi nada aqui, ó. Eu direto marquei a resposta porque 600 dividido por 10, se tu cortar os zeros, ó, 600 tem 2 zeros, o 10 tem um zero, corta, fica 60 por 1, que é 60, tá? Lidar com zeros é uma habilidade que eu considero fundamental para você fazer questões de forma rápida, tá? Essa habilidade de lidar com zeros é muito importante. De fazer multiplicação com zeros, de acrescentar zero, tirar zero, tá? De trabalhar com zeros junto com a vírgula, porque isso economiza tempo, tá? E aqui a moral do concurso é essa, você fazer o máximo de questões no menor tempo possível. Continuando, já passei das 10 primeiras questões. 147 já é na outra folha, né? Aqui eu já levei cerca de 2 minutos e meio. Aqui fala que o cara ia fazer... o cara queria variar o sabor das saladas, tá? Aí tem diferentes molhos. Aí ele diz que o que é o molho de iogurte com mostarda. Aí, tem 2 colheres de iogurte desnatado, 1 colher de mostarda, 1 colher de água, 2 colheres de sopa de azeite. Eu escrevi isso aqui assim: 2 iogurte, mostarda, 4 água, 4 colheres de água e o azeite eu escrevi como Z, tá?
E aí daí tinha que fazer uma regra de 3, tá? Porque aqui uma colher de sopa equivale a 15 mililitros. Então, ó, o que eu fiz aqui? Deixa eu ver. Por que eu usei o 30 aqui? Eu fiz... tá aqui, 1,5 de azeite. Só que tem 2 colheres de azeite, né? Então, o que acontecia aqui? Diz aqui, o número máximo de doses desse molho se faz utilizando 1,5 de azeite. Tá? Como uma dose tu faz usando 2 colheres de azeite, que é 30 mililitros. Tá? Então, 15 ml é uma colher. 2 colheres é 30 ml. Então, 2 colheres de azeite é 30 ml. Uma dose faz com 30 ml. 1,5 litros é 1.500 ml, tá? Mililitros. Tá? Eu tenho que saber andar, tenho que saber passar de litros para mililitros, tenho que saber lidar com as unidades de medida. E aí, é só fazer essa regra de 3 aqui e tu vai sair com o valor de x. No caso, o que teria que fazer aqui era dividir 1.500 por 30. Repare aqui que eu cortei os zeros de novo. Essa habilidade de lidar com zeros é fundamental. Cortei os zeros, 150 dividido por 3 é 50. Tá? É uma questão que dava para fazer bem rápido, tá? Demorei um pouco porque tinha 2 textos aqui, tinha bastante número aqui, mas no fim ia precisar só da questão, só saber lidar com o azeite aqui. Não ia precisar dessas 4 colheres de água, 2 colheres, é só 2 colheres de sopa de azeite, 1,5 sopa de azeite, uma dose, 15 ml, e aí joga na regra de 3 e resolve. Tá? 148, ó, levei menos de 1 minuto. Nessa prova eu tive várias questões que eu levei menos de 1 minuto. A 148 é essa aqui. Fala aqui sobre energia, né? E aí está falando sobre o uso de lâmpadas que consomem 20% menos de energia do que lâmpadas normais. Aí ele diz, o consumo mensal de lâmpadas comuns é de 63 kW. E aí, se as lâmpadas fossem econômicas, esse consumo passaria a ser de... O que eu fiz? Se ele consome 20% menos, então o consumo passa a ser o quê? 80%. Porque o consumo é 100%. O que tu consome é 100%. Se tu está consumindo 20% a menos, então o teu consumo é 80%. Então, o que eu calculei aqui é 80% de 63. Se você quiser enxergar melhor aqui, você poderia fazer uma regra de 3. Você botaria 63 está para 100, assim como x está para 80. Aí você ia cair na mesma coisa aqui que eu fiz. Outra coisa, 80% é 0,8. É importante saber passar de porcentagem para número com vírgula, porque aí você consegue fazer a conta e sair com o resultado direto. Aqui o resultado era aproximado, eu fiz essa conta aqui, 8 vezes 3, 24, vai 2, 6 vezes 8, 48, mais 2, 50. O mais próximo de 50,4 é esse aqui, letra E. Bem tranquilo, levei menos de 1 minuto. Só tem que ter essa noção de saber lidar com porcentagem, tá? Saber que, ele está consumindo 20% menos. Ele consumia 100%, tá? Então 63 é 100%. Se é 20% menos, eu tenho que ter a noção que 100 menos 20 é 80. Então, ele está consumindo agora 80%. E aí, eu tenho que fazer a regra de 3 ou fazer direto aqui, como eu fiz a conta. Eu só fiz essa conta aqui. Porque eu já tenho essa noção de que na porcentagem tu pode fazer isso. Quanto é 80% de 63? Faz 63 vezes 0,8. Esse é um exercício interessante para fazer, para poder calcular a porcentagem rapidamente. Certo? Então, bem tranquilo essa questão, levei menos de 1 minuto para fazer. Vamos para a próxima. Aqui eu já demorei, né? Levei 5 minutos para fazer. Eu nem lembro como é que são as questões, eu estou olhando aqui. Essa questão começava aqui e terminava do outro lado. Aqui está falando o seguinte, tá? Fala sobre Big Bang. Big Bang seria o começo do universo, né?
e fala que o observatório captou um feixe de raios, e aí os cientistas disseram que isso aí vem de um colapso de uma estrela que aconteceu há 13 bilhões de anos. E que isso seria 630 milhões de anos após o Big Bang. Então, tu tem Big Bang, aí tu tem 630 milhões de anos depois, aí tu tem essa estrela, tá? Esse colapso dessa estrela, aí tu tem 13 bilhões de anos, aí tu tem o dia de hoje, tá? A estrela foi batizada com esse nome aqui e tal. Aí, sabendo isso, e aí ele criou uma escala aqui usando o relógio, tá? E aqui era complicado, tinha uma certa complicação, porque você não está lidando com uma escala de 0 a 100. Você está lidando com a escala de 0 a 24, que é a escala do relógio. Aí era para considerar que o Big Bang ocorreu na hora zero. Aí tinha que ver quando que foi a explosão da estrela, se o dia do Big Bang até o momento exato de hoje seria 24 horas, tá? E aí, obviamente, essa estrela estaria lá, porque tem o Big Bang, 630 milhões de anos depois tem estrela, 13 bilhões de anos depois tem o dia de hoje, tá? Seria a hora 24, no caso. Aí perceba que aqui a hora está bem no início do dia, tá? Porque tem muito mais, o 13 bilhões é muito maior do que 630. Aí o que eu fiz? Eu fiz umas contas aqui, malucas aqui, mas eu cheguei à conclusão do seguinte, tá? Eu dividi, eu peguei o tempo total, tá? Que é os 630 milhões mais 13 bilhões. E aí eu dividi isso em 24 horas. Esse número aqui é o número de anos que passa por hora, tá? E aí o que eu fiz? Eu peguei os 630, que foi quando seria o colapso da estrela, e dividi por 1 hora, tá? Por esse valor, eu cheguei num valor aproximado aqui, aí eu dividi por 1 hora para ver quanto é que ia dar. Aí tem que saber fazer essas contas aqui. Eu montei a regra de 3 aqui, ó. 568 é 1 hora, ou 567, tá? Eu testei com os dois porque era aproximado. 630 é quantas horas? Aí tinha que fazer a divisão, aí ia multiplicar aqui e ia dividir 630 por 567, 568, ia dar 1,10, tá? Aqui ficou meio para fora da folha, né? Ah, aqui melhorou. Tá aqui aparecendo 1,10 na conta que eu fiz. Ó, eu não fiz a conta até o final, essas divisões com vírgula não são para serem feitas até o fim, tá? É raro o momento que você vai ter que fazer uma divisão com vírgula até o fim do Enem. Geralmente eles querem os valores aproximados, tá? Então, aí a letra A aqui. Repare que eu demorei porque várias divisões a serem feitas, né? E aí eu estava tentando, eu demorei um pouquinho para raciocinar o que estava acontecendo aqui para trocar essas escalas aqui, certo? Então eu fiz essas contas aqui, mas tranquilo. Era tranquilo de fazer, mas te dava um pouquinho de trabalho braçal para fazer essas contas, só isso, tá? Vamos passar para a próxima. 150. É a questão que está mais abaixo aqui. Questão bem curtinha aqui. Levei cerca de 2 minutos e meio, um pouquinho mais. Aí dizia que tem uma reserva florestal. Aí, ó, tem esse número de espécies de peixes, esse de mamíferos, esse de répteis, esse de borboletas e esse de aves, tá? Vários números de espécies diferentes. Aí a pergunta é sobre a probabilidade de eu pegar uma dessas aqui e ser borboleta. Aí o que tinha que fazer? O número de borboletas é esse aqui, 1,132, e dividir pelo total, tá? Qual era o trabalho que eu ia ter? Esse trabalho aqui. Tinha que somar isso aqui. Por isso que
essa questão era muito fácil, tá? Só que dava trabalho, dava um pouquinho de trabalho porque eu tinha que fazer essa soma. Aí você tem que saber, assim, como eu somo bem rápido, tá? Para mim, se você entender o que tem que fazer, faz essa questão, porque ela é fácil de fazer, tá? Porque aí eu caí nesse número aqui, só que aí tinha o seguinte, aí tu tem que fazer uma regra de 3 e tu tem que fazer essa divisão, tá? E aí essa divisão, obviamente, tem 4 algarismos aqui no divisor, e aí obviamente ela é um pouquinho complicada. Mas no momento aqui que eu dividi o primeiro, eu já saí com 4, tá? Quando eu saio com 4, aí para isso teria que ter que saber a tabuada de cor, tá? E aí teria que, como eu já tenho aqui, como eu já tinha mais ou menos a noção que, ó, 2 é o dobro de 1, 2 é o dobro de 1, 6 é o dobro de 3, 6 é o triplo de 2, então isso aqui é muito próximo do dobro um ser o dobro do outro, tá? E aí ficava meio óbvio que ia ser a letra D aqui, que esse aqui é quase o dobro, tá? 50%, ou quase a metade, aliás, que esse valor aqui é quase a metade do total, tá? É um pouquinho menor. Mas o mais seguro seria fazer a divisão aqui. Só os 2 primeiros números aqui já são suficientes. Tu ia chegar no 49 aqui, a letra D, não ia precisar fazer 49,96, não precisa fazer a divisão até o final, tá? Saiu com 4, já excluiu 3 respostas aqui. Aí não precisava nem fazer, tu ia precisar testar o 9 e o 3, tá? Não precisava nem testar tudo, tá? Para ver qual que era a resposta. Mas eu demorei 2 minutos e meio, tempo bom assim, para a quantidade de cálculos que tinha que fazer aqui. Essa soma aqui é rápida de fazer, tá? A habilidade de soma é bastante importante, porque geralmente tem questões que você tem que calcular a média, aí tem que somar vários números e dividir depois, tá? Então, soma é uma habilidade bastante importante para você fazer questões rapidamente, tá? Vamos continuar. 151. Na mesma folha aqui. Levei 1 minuto e 3, fiz bem rápido essa questão. Aqui está falando de escala, ó. Sempre que eu tenho esses 2 pontos aqui, ó, está falando de uma escala, tá? Piscina olímpica ser representada por uma escala de 1 para 100. Então, a piscina olímpica, a de verdade é como se tivesse 100 e a do desenho tem 1, tá? Então, eu tenho que fazer o quê? Ó? Dividir por 100 as duas dimensões, tá? Uma é 50 metros, a outra é 25. Divide por 100, tá? 50 dividido por 100 é 0,5, 25 dividido por 100 é 0,25. Tá? Aí era a letra C, certo? Não tinha muito o que fazer aqui. Eu até excluí umas respostas ali, porque ali falava tem o seguinte, as medidas estão em metros, né? Isso aqui está em metros, aí tem que passar isso para centímetros, certo? Tem que ter essa noção de como passa de metro para centímetro, mas era tranquilo de fazer. Levei 1 minuto e 3 só para fazer isso. Então vamos para a próxima questão, para a próxima folha. 52 está na próxima folha. Levei 2 minutos e 8, então fiz rápido essa questão. Tinha que avaliar aqui as opções. Era uma questão de uma espécie de probabilidade aqui. O jogador 1 fez 45 gols, só que ele chutou 60 bolas, certo? Então ele acertou 3/4, 75% das bolas que ele fez 75% das bolas que ele chutou, ele acertou em gol, ele fez o gol. E o jogador 2 fez 50 gols, só que usando 75 bolas, que é 2/3, que é 66%. Então, digamos aqui, o que ele perguntou? Quem deve ser selecionado para estar no próximo jogo? Né? O jogador que acertou mais, digamos aqui, eles utilizam dados estatísticos para definir quem vai sair jogando. E aí deve-se levar em conta quantos chutes a gol cada um teve a oportunidade de executar. Então,
esse aqui fez mais gols em menos chutes do que esse aqui, certo? É a porcentagem dos chutes que ele deu e quantos gols ele fez. Esse aqui é melhor do que esse aqui. O jogador 1 é melhor que o 2. Tá? Então, aí, quem deveria ser escolhido? Jogador 1, tá? Porque ele acertou 3/4, enquanto o jogador 2 acertou 2/3. E aí, tinha umas respostas que eu já excluí de cara. Por exemplo, aqui 4/3. Cara, é impossível o cara acertar mais bolas do que ele chutou. Então, essas respostas que o numerador era maior que o denominador, eu já excluí essas duas aqui, ó. 3/2, 4/3. Mas aí ficava tranquilo aqui de ver. Tem que saber simplificar essas frações. Tinha que saber um pouquinho de divisão. Eu já tenho... Como eu já fiz isso muitas vezes, tipo 50 sobre 75, cara, eu já fiz isso tantas vezes que eu já saio meio que no automático. Eu já sei que se dividir os 2 por 25 vai dar 2/3. Aqui eu sei que dividido por 15 vai dar 3/4. Tá? Porque eu já fiz isso muitas vezes. Certo? Então, já sai automático com a letra A aqui. E aí eu fiz em 2 minutos. Rapidinho. A próxima questão eu levei um pouquinho mais de tempo. A 153. Repare que aqui tem 2 parágrafos. Esse parágrafo é um pouquinho grande aqui. Ele está falando de uma empresa que produz refrigerantes, produz isso aqui de volume constante, tá? 1.800.000 centímetros cúbicos. A máquina diz que a máquina apresentou defeitos no dia. Aí fala que o líquido chegava à altura de 12 centímetros em vez dos 20 centímetros previstos. Aí diz que a parte inferior da garrafa é a base, né? Que a base é cilíndrica, é uma circunferência, e a garrafa é um cilindro, né? E a base é um círculo com um raio de 3 centímetros. Aí tinha que ver quantas garrafas foram utilizadas. O pi era aproximadamente 3, considerado aproximadamente 3, e aí tinha que fazer. Ó, 3 centímetros de base, 3 ao quadrado vezes π vezes 12, tinha que fazer essa conta aqui. 3 vezes 3 é 9. Aí que o π vale 3, 3 vezes 12 é 36. Aí eu fiz uma conta errada. Eu demorei um pouco porque eu fiz essa conta errada aqui, tá? Mas depois porque às vezes a gente faz as coisas de cabeça e faz muito rápido e acaba fazendo errado. Aí depois eu fiz aqui 36 vezes 9, 324. Aí eu dividi o 1 milhão. Repare que eu não escrevi 1.800.000, eu escrevi 1.800. Por quê? Porque eu quero saber só o primeiro número aqui. Tá? O meu objetivo era saber se o primeiro número era 5 ou 1. Como o primeiro número aqui já caiu no 5, eu já percebi que ia ser sempre 5, que 1.800, aí deu o resto 180. Então o resto sempre vai ser 180. Aí eu só tinha que ver quantos zeros tinha para ver se ia ser 555 ou 5.555, para ver qual que ia ser o resultado mesmo. Tá? Como aqui teria mais 3 zeros, então eu sei que teria mais 3 algarismos aqui, então a resposta era a letra B. Tá? Mas é porque eu tenho bastante noção aqui de quantos algarismos vai chegar numa divisão e tal. Então, era tranquilo, levei um pouquinho de tempo para fazer, porque eu fiz essa conta aqui, essa continha aqui, eu acabei fazendo errado, fazendo de cabeça. E acabei fazendo errado, aí depois eu me dei conta que eu estava fazendo errado e eu fiz a conta certa aqui. Tá? Questão 154. Essa aqui eu já levei mais um tempão. Foi a questão que eu mais demorei para fazer na prova. Repare que eu fiz muitas contas aqui, ó. Eu usei toda a parte do rascunho aqui. Porque é o seguinte. A pergunta é a razão entre o volume da esfera, que corresponde à água doce superficial, e o volume da esfera, que corresponde à água doce do planeta. Tá? Aí, a água doce superficial está aqui, ó, sublinhei esse volume aqui.
E a água doce do planeta aqui, eu sublinhei esse volume aqui, ó. Repare que aqui tem os diâmetros e tem os volumes, tá? O que que eu fiz? Eu tentei calcular por esses números aqui, pelo número do volume, certo? Tentei fazer as divisões, só que eu não sei o que aconteceu, que eu estava fazendo errado, estava dando errado, não estava achando nenhuma resposta. Até que eu resolvi fazer o seguinte, em vez de pegar esse aqui, eu peguei esse aqui. Por quê? Como isso aqui é medida do diâmetro, né? Se a gente imaginar que fosse um cubo, não é um cubo, tá? Mas se a gente imaginar uma figura tridimensional, se eu multiplicar ela, esse valor assim, ele por ele mesmo 3 vezes, que foi o que eu fiz aqui embaixo, 58, 58, 58, e a outra era 406, aqui. Aí, o que que eu fiz aqui? Eu simplifiquei, tá? Simplifiquei aqui. Simplifiquei por 2, e aí eu dividi 203 por 29, tá? Porque eu simplifiquei os 58 e 406 por 2. E aí deu exatamente 7. Então ia ficar 1/7 por 1/7 por 1/7. E aí ia ficar 1 sobre 7 elevado na 3, que é 1 sobre 343. 7 deu 3 é 343. Tá? Então, usando isso aqui, eu demorei para fazer, não consegui, aí eu resolvi usar isso aqui. Tá? Porque ele quer a razão, ele não quer saber os volumes exatamente, ele quer a razão. E aí eu usei só a medida do diâmetro. Eu elevei o diâmetro ao cubo como se fosse um cubo. Em vez de eu considerar uma esfera, eu considerei como se fosse um cubo. Tá? Porque a fórmula da esfera é a mesma. O que que vai mudar? É o R ao cubo. Tá? Então, o que poderia ser o R poderia ser o D, tanto faz. Porque, no caso, eu fiz as divisões como se fosse o diâmetro ao cubo, só que aqui já é o raio. Ó, se o diâmetro é 58, 29 é raio. Se o diâmetro é 406, o raio é 203. Aí eu só fiz em relação ao raio. Tá? Fiz a razão em relação ao raio e o raio é elevado ao cubo. Tá bom? Mas aí eu demorei porque eu tentei fazer usando volume primeiro. Tentei fazer várias divisões aqui e esses números eram muito longos. E aí, cara, não fluiu. Não fluiu. Moral da história é essa. Quando eu resolvi fazer usando o diâmetro, aí que foi embora. Tá? Vamos para a próxima questão. 155. Dá uma corrida aqui, né? Demorei um pouquinho nessa questão aqui. O que tinha que ver era o maior IGP mensal. Era o maior... No caso, o IGP, que diz que o IGP é calculado a partir do índice de preços, que tem 60% do valor. O IPC tem 30% do valor e o INCC tem 10%. Aí tinha uma tabelinha aqui de quanto tinha dado o índice de cada mês, né? Aí eu fazia aqui, ó, o mês de março, 60% vezes 1,7 mais 30% vezes 0,83 mais 10%, aqui o 0,1 vezes 0,45. Março, aqui embaixo eu usei o fevereiro e aqui embaixo eu usei janeiro. Aí ele quer saber o maior IGP mensal. Aí tinha que ter uma noção de estimativa aqui, de perceber o seguinte, aqui ó, 1,42 é bem maior do que 1,07 e 0,51. E 0,88 é maior do que 0,83, embora seja menor do que 1. Aí eu tinha que ter a noção aqui que esse valor aqui ia ser maior que os outros. Até porque aqui, ó, esse aqui é 60%, é mais que a metade. Esse valor era mais que a metade que ia ser considerado. Então,
o valor considerado do mês com maior IGP mensal ia ser de fevereiro. Tinha que fazer essas contas aqui, que foi o que eu fiz aqui embaixo, 1,42 vezes 6, aí deu esse número aqui, já botei em porcentagem aqui, 0,3 vezes 0,88 deu isso aqui, 0,11 vezes 0,35 isso aqui, somou 1,15%, está aqui, letra D. Tá? Demorei um pouquinho porque tinha bastante conta para fazer, tinha muito número, tá? E aí fica de lição. Uma questão que tem muito número para você usar, cara, deixa lá para o final. Mesmo que você saiba fazer, essa questão eu tive a segurança de usar o do meio aqui. Porque eu tenho uma noção de arredondamento. Mas é difícil tu ter isso, tá? Então essa questão eu recomendaria que se deixasse para o final. Tá? Seria uma das questões mais demoradas, assim. Que tem que fazer muitas multiplicações, tem que somar número com vírgula, então deixa para o final, tá? A próxima é a 156. Sem passei da metade da prova. Quer dizer, não cheguei na metade da prova. Não. Levei 1 minuto e meio para fazer. E aí, o que tinha que fazer aqui? Uma regra de 3, tá? Tinha esse número aqui é 18 bilhões, aqui de sacolas, tá? E aqui está em anos, 9 anos. Aí tinha que estimar aqui que o primeiro ano é 2007, tá? Tem 18 bilhões. Então aqui é 2007. O último ano que tem 9 bilhões, que tem 0 ali, é uma estimativa de que o número de sacolas ia acabar. O último ano é 2016. 2016 aqui. Aí queria saber sobre 2011. Aí aqui, de 2007 para 2011 tem 4 anos. De 2011 para 2016 tem 5 anos. Então, se aqui tem 5 e se aqui tem 5 e o total é 9, então 5 está para 9. Aqui tem x e aqui tem 18. Então, x para 18. Faz a regra de 3. 18 dividido por 2 dividido por 9 é 2. 2 vezes 5 é 10. Letra E, 10. Tá? Bem rapidinho de fazer aquela regra de 3 ali. Só analisar bem o gráfico. Tá bom? Tentar passar mais rápido aqui. 157. Isso aqui eu levei cerca de um pouquinho mais de 2 minutos. E aqui é uma questão aqui que tinha probabilidade usando conjuntos, tá? Eu que montei isso aqui. Isso aqui é importante você saber por quê. Ó, o cara escuta preferência musical, tá? De uns alunos de uma escola, tá? É de uma escola? Os jovens brasileiros, tá? Alunos de uma escola. Tá aqui. A escola tem 1000 alunos, tá? E aí o que acontece? Eu fiz 3 conjuntos aqui se interseccionando. Aí eu fui riscando aqui, ó. Eu coloquei R de rock, S de samba e M de MPB. Aí aqui, 20 escutam os 3, então vai o 20 aqui para o meio. 50 escutam samba e MPB. Se já tem 20, então 50 menos 20 é 30. Então tá aqui, a intersecção samba e MPB é 30. 60 é rock e MPB. Se tem 20 aqui, então 60 menos 20 é 40. Rock e samba é 70. 70 menos 20 é 50. E assim eu fui colocando as intersecções aqui e tal. Como eu sei que a escola tem 1000 alunos, o que ele quer saber? Probabilidade de preferir somente MPB. Eu coloquei todos os valores, somente MPB saiu 110. Então divide 110 por 1000, corta o 0 com 0, 11 sobre 100 é 11%. Letra D. Levei 2 minutos para fazer isso aqui, porque tinha que fazer várias subtrações aqui, tá? Para colocar as intersecções direitinho aqui. Eu tive que colocar todos os valores aqui para poder saber que MPB aqui ia ser 110 direitinho, tá bom? Então vamos lá, continuando.
158. Fala de uma corrida aqui. O campeonato foi organizado em 5 etapas. Fala de que a prova, o tempo indicado pelos organizadores era 45 minutos. Essa aqui é a média, ó, 45 minutos. O que é moda? Moda é o que mais aparece, tá? Aqui a ideia... Aqui a ideia é que fosse uma corrida de regularidade. Aí cada participante da equipe vai fazer a prova e vai ver quanto tempo ele leva. Aí a equipe 1, a maioria dos participantes levou 40 minutos, essa aqui a maioria levou 41. E aí o que eu diz? Aí teria que saber o que é o desvio padrão aqui. É uma coisa, desvio padrão é uma coisa que não é muito comum da gente trabalhar, tá? Mas a ideia é quanto que está variando, né? No caso aqui, desvio padrão é 5, a média é 45, então varia de 40 a 50. Aqui o desvio padrão é 4, varia de 41 a 49. O desvio padrão é 1, varia de 44 a 46. Aí o que ele queria saber? Era uma corrida de regularidade. A equipe campeã é aquela que tem que os tempos mais se aproximam do tempo fornecido, tá? Aqui, essa aqui foi a que teve a menor variação, porque eu tinha o menor desvio padrão. E aí o tempo dela varia de 44 a 46, tá? Então, resposta equipe 3, tá? Aqui teria que saber o que significa moda e desvio. Principalmente saber o que significa desvio padrão. A moda até não era tão importante aqui, tá? Saber o que significa desvio padrão. Aqui, aí eu levei menos de 2 minutos, porque repare que não tem conta para fazer, é só tu entender o que é o desvio padrão. Então a equipe mais regular foi a equipe 3, tá? Vamos lá, 159. Troca de folha daí. Essa questão eu levei tempo médio, assim, 3 minutos, tá? Ainda é um tempo considerado ideal, assim. Se fosse resolver todas as questões no tempo, todas as questões de uma prova de 90 questões no período dado, 3 minutos e meio ainda seria um tempo razoável para fazer todas as questões. Então não é um tempo ruim, tá? Aqui tem esses cilindros aqui. Aí diz que é um kit com 6 cilindros, que tem aqui, ó, o diâmetro de cada cilindro é 40 centímetros, a altura é 1 metro. Então, se o diâmetro é 40 centímetros, o raio é 20, 0,2. Tem 6 kits. E aí, uma família que utiliza 12 vezes a capacidade total do kit, então são 12 vezes o kit. E aí tinha isso aqui vezes 2,50, tá? 2,50 é o metro cúbico utilizado. Então, você teria que achar quantos metros cúbicos, fazendo ali, calculando o volume dos cilindros. No caso, o raio é 0,2, então 0,2 ao quadrado, vezes o 3, que é π, né? Pi r ao quadrado, isso aqui é a base. A altura é 1, então vezes 1. E vezes 6, porque são 6 cilindros, vezes 12, porque é a quantidade de kits que a família vai usar. Aí aqui eu fiz 0,2 vezes 3 vezes 0,6, 0,6 vezes 6 vezes 6 é 36, então 0,6 vezes 6 deu 3,6. Aí eu fiz aqui, como é que eu cheguei nessa conta aqui? Deixa eu ver... 3,6 vezes 2 seria 7,2, daí 0,72, né? Vezes 12 deu esse valor aqui, 8,64, fiz vezes 2,50, e aí deu aproximadamente R$ 21,60. Então, por que eu demorei um pouco aqui? Porque eu fiz um tempo médio, porque tinha um monte de multiplicação para fazer, tá? Eu era meio demorado por causa disso.
Vamos lá, questão 160. Aqui falava sobre o Pantanal e tal. Diz que o Pantanal tem 210 mil quilômetros quadrados, 140 mil quilômetros no Brasil. E aí diz que as enchentes chegam a cobrir até 2/3 da área pantaneira. E aí tinha que ver, ó, durante o período chuvoso, a área alagada pelas enchentes, tá? Poderia chegar, então era só multiplicar o 210 ali por 2/3. E aí 210 dividido por 3, 21 por 3 é 7, então 210 por 3 é 70, 70 por 2 é 140. Bem tranquilo, levei 1 minuto e meio para fazer isso aqui, tá? Não tinha muito mistério. Eu só tive o cuidado de me certificar que a área que eu queria era 210, porque tem aqui 140. 140 é a área do Brasil, território brasileiro, mas ele não. Falou da área das enchentes total, tá? Vamos para a próxima. 161. O 161 ia ter duas funções de volume aqui, e esses volumes representam a quantidade de água que entra em reservatórios, que duas torneiras colocam no reservatório, e aí diz que o volume de leite de um reservatório é igual ao do outro no instante zero e também no tempo t igual a... Então, a ideia é saber quando que o volume de um é igual ao volume de 2. Aí eu tenho duas funções e eu tenho que igualar isso aqui. Aí foi isso que eu fiz. Ó, a primeira igual a segunda. Tá? Aí 3.000 corta com 3.000. Aí já ia... E é o seguinte, como o T0... Como o T0 eu já sei que ele é igual, então eu posso cortar os t's. Tá? Repare que aqui é t ao cubo e eu já botei t ao quadrado aqui. Tipo, eu simplifiquei os t's aqui porque eu sei que quando t é zero, os dois são iguais. Tá? E aí eu caí aqui numa equação de segundo grau e tal. Aqui passa para um lado, passa para o outro. T ao quadrado é igual a isso aqui e tira a raiz de 169. Tá? É 13, raiz de 100 é 10. Então, t igual a 13 sobre 10, então t igual, divide os dois aqui, 13 por 10 dá 1,3, letra A. Tá? Fiz isso aqui bem rápido até, para a quantidade de coisas que tinha que fazer, que tinha que saber. Eu recomendo que você deixe isso aqui um pouco para o final, porque aqui tem que ter várias noções de funções aqui. Essa questão dava uma assustada um pouco, mas era simples de fazer. Tá? Questão 162, levei um pouco mais de 1 minuto também, 1 minuto e 40. E, deixa eu ver... a expressão que se relaciona aqui... Ó, a unidade, o cara vai pegar a bicicleta, ele paga $24 por anuidade. Tá? E aí tem direito a 30 minutos por dia. E aí, $3 por hora extra. Tá? Se você quiser fazer uma hora extra no dia lá e não apenas os 30 minutos. E aí... A expressão que relaciona o valor pago pela utilização da bicicleta por um ano, quando se utilizam X horas extras, é o quê? É o valor da anuidade, 24, mais $3 a hora, então 3 vezes X. Se for 1 hora vai ser R$3, se for 2 horas, 6 e assim por diante. Então 3x, letra D, f de x igual a 3x mais 24. Tá? Tinha que saber que o 24 é um valor fixo. Sabendo isso, sabendo que o 24 é fixo, cara, só ia sobrar a letra D. Tem essa aqui, só que tem que ter o valor com o 3 aqui. Então era assim, essa aqui era barbada de fazer. Tá? Continuando. A questão 163 e 164 eu errei. A questão 165... Opa! ...165, eu levei um pouco menos que 2 minutos. Era uma questão de probabilidade, tá? E aí pedia que a amostra escolhida germinou, tá?
Então, o que eu tinha que pegar aqui? Eu sei que ela germinou, então o total aqui é 773. Tá? E a probabilidade de pertencer à cultura A. Então, eu quero saber da cultura A em relação ao total que germinou. 392 por 773. Resposta à letra D. Tá? E vale que o texto aqui até... Esses outros dados aqui eu nem uso. Porque eu não quero saber quando ela não germinou e o total. Eu quero saber quando ela germinou. Tá bom? Vamos passar para a próxima. 166 eu errei. 167. Essas que eu errei eu falei já no outro vídeo. 167, tá? Levei 3 minutos, um tempinho médio assim. Essa questão aqui é uma questão de soma de PA, tá? Essa PA aqui é uma PA que vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5 e ela vai, como aqui é 150 linhas aqui, isso aqui é o número de linhas. Como a primeira linha é 1, a segunda é 2, a terceira, a última linha é 150. Aí o que eu fiz? É só usar a fórmula da soma da PA, mas eu não lembro exatamente essas fórmulas assim. Eu sei que o primeiro com o último... Olha só. Eu sei que 1 mais 150 é 151. 2 mais 149 é 151. 3 mais 148 é 151. Eu sei como deduzir a fórmula da soma da PA. Então, eu sei que era 151 e vezes... eu sei que é o seguinte. Se eu for contando aqui, uma hora eu vou chegar em 75 e 76. Tá? Esses são os dois valores centrais. Então, eu vou ter 75 valores somando aqui. Então, o que eu tinha que fazer? É 151 vezes 75. Tá? Aqui eu até botei vezes 150 dividido por 2. Tá? Mas 150 vezes 75 ia dar esse valor aqui. Aqui ficou meio mal. Aqui eu faço as contas onde 10 passa ali. Aí depois eu só coloco o valor aqui. E aí tinha que ver qual funcionário que se aproximou mais. E o funcionário que se aproximou mais é o 3, que botou 12.000. Tá? É o mais próximo de 11.325. Então, levei 3 minutos para fazer, que tinha essa conta aqui, tinha que ver direitinho a fórmula da soma da PA. Né? 168. Estamos chegando no final. Não sai daí. 168 é que tem um cone, né? Olha, levei 1 minuto e 20 para fazer isso aqui. O cone tem geratriz igual a 5. Fala que a área circular é 28,26 metros. O π é 3,14. O que eu fiz? A área é πr ao quadrado. Então, eu dividi a área pelo valor do π. Tá? Deu exatamente 9. Exatamente igual a 9. Então, o raio é igual a 3. Tá? Aqui, ó, 3 ao quadrado π. Se o raio é 3, aqui é 3, aqui é 5. Isso aqui é um teorema de Pitágoras. Eu já sei que 3, 4 e 5 são números que fazem parte de um triângulo retângulo. Então, eu já cheguei direto aqui que o H é igual a 4. Tá? São números, chama de números pitagóricos, tá bom? Que eles fecham no teorema de Pitágoras. Então, a altura, H, é igual a 4 metros. Tá? Achei, no caso aqui, o raio. Eu tinha que achar no caso, ele deu a geratriz, eu tinha que achar o raio. Geratriz aqui é esse valor aqui. Tá? Que chamou de G de geratriz. Tinha que achar o raio, achou o raio. Teorema de Pitágoras aqui igual a 4. Esses números aqui é importante você ter decorado até. Tá? Isso aqui é uma coisa que cai bastante. Vamos para a próxima. 169 eu errei, vamos para 170. Estamos nas últimas questões já. Essa aqui eu levei um tempinho, tá? Porque tinha aqui vários números com vírgula.
aqui era meio longo aqui o textinho, tá? Mas e as respostas, cara? As respostas eram muito quebradas, assim. E tinha que estimar, era difícil achar o valor exato, assim. Então, dizia aqui que cada 100 gramas de arroz o teor de ferro é 1,5. E 1,5 de ferro e 2,0 de zinco. 100 gramas de feijão dá 7 de ferro e 3 de zinco. Aí a necessidade das pessoas é 12,25 de ferro e 10 de zinco. Aí tinha que ver o balanço aqui, qual dessas respostas aí ia fechar com a quantidade que uma pessoa adulta precisa. Aí, cara, tinha que estimar as respostas aqui. Aí eu fui fazendo contas aqui e cheguei na letra C, tá? É difícil até explicar as contas que eu fiz aqui. Eu cheguei aqui 12,25 F mais 10Z e 17F mais 10Z. Porque são várias regras de 3 que eu tenho que fazer. Essa questão é uma questão que dá para fazer, mas eu deixaria para o final. Provavelmente você levaria muito mais tempo que eu levei aqui, tá? Porque aqui tinha que ter uma boa noção aqui para estimar os resultados. Eu não escrevi, mas se tu fosse fazer mesmo, teria que fazer várias regras de 3 aqui até tu chegar no resultado, tá? A moral da história é essa. Então vamos passar. 171. Diz aqui, ó, os meses de janeiro, março, eu levei 2 minutos e meio para fazer, tempinho bom para fazer, razoável, tá? O 31 de março ocorreu numa terça-feira, tá? Ele disse aqui quantos dias tem em cada mês, tá? Mas isso aqui você sabe, né? Que março tem 31, maio tem 31, os outros meses tem 40 e fevereiro tem 28 dias ou 29 dependendo do ano. Aí, nesse mesmo ano, qual dia da semana será o dia 12 de outubro? O que eu fiz? Somei o valor dos meses aqui de abril, que como é 31 de março é terça-feira, aí eu somei aqui abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, até o dia 12 de outubro, que é o que eu quero. Somo tudo, deu 195 aqui. Tá, antes eu somei sem outubro, depois eu somei com outubro, deu 195 e divido por 7, tá? Aí, o importante é o quê? É o resto. O importante não é nem o valor do resultado, o importante é o resto. Porque quando eu divido aqui, eu vou cair na terça-feira, tá? Aí eu conto os valores. Se sobrasse 0, eu ia cair na terça-feira. Porque pensa o seguinte, a cada 7 dias eu caio na terça-feira de novo. Então se sobrasse 0, eu ia cair na terça-feira. Sobrou 6. Então aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, resposta segunda-feira. Tá? Deixa eu tomar uma água aqui. Eu estou falando bastante aqui, já estou... É muita questão para a gente tratar aqui. Vamos para a questão 172. Questão 172, tá? Um pouquinho abaixo. Olha só, aqui fala de tubos cilíndricos, tá? Tem essa figura aqui desses círculos aqui, mas a ideia é que são cilindros, tem 4 cilindros dentro de um cilindro maior, tá? São tubos, né? E aí o que ele quer saber assim, o raio de cada um dos cilindros menores é igual a 6. Repara que eu fiz aqui igual a 6. Eu fiz o raio aqui de várias maneiras. Aí ele quer saber o raio da base do tubo maior. Então é 6 mais esse valor aqui que eu não sei. Aí eu tenho que fazer aqui. Posso fazer aqui o teorema de Pitágoras, tá? Eu sei que aqui 6
mais 6 é 12. Então aqui eu tenho um triângulo com 12. E a medida aqui do x é 6 raiz de 2. Tá? Então aqui é 6 mais 6 raiz de 2. Que é ser... Aí eu tenho que saber fatorar aqui, né? Que é 6 vezes 1 mais raiz de 2, que é a resposta à letra D. Tá bom? Vamos para o próximo. 173. Essa questão demorei para fazer. Foi a segunda questão que eu mais demorei. Foi? Acho que foi a segunda questão que eu mais demorei. Que aqui, ó, envolve várias análises de resposta e tal. Mas a ideia é que aqui eu tenho o rótulo de cada... Tem uma embalagem que é um cilindro, fala que o diâmetro da base mede 4 e a altura mede 13,5. Então, se o diâmetro é 4, o raio é 2, tá? E a altura é essa aqui. Então, aí fala que o rótulo custa 60 centavos. Aí, o que eu faço, né? Aí ele quer saber depois... esse fabricante vai produzir embalagens de mesma capacidade, mas com a medida do diâmetro de base igual à altura. E vai mudar a base e a altura. Então eu tinha que saber como é que ia ficar a base e a altura aqui. Tá? Aí eu teria que ver aqui que tem que ter uma noção aqui de área lateral. Tá? Então eu demorei para fazer porque tinha que lidar com volume, tinha que lidar com a área lateral, que é uma coisa diferente do volume que tu usa só a área da base e a altura, tá? A área lateral tu vai usar a borda da circunferência. Então aqui, no caso eu comparei as duas áreas laterais, né? Para saber o seguinte, essa área lateral aqui, a área lateral do maior ali dá 54π. A área lateral da minha nova embalagem com a mesma capacidade, a área lateral é 36π. Aí eu comparava 36 para 54. Onde é que eu fiz? Deixa eu ver. Onde é que eu fiz essa comparação? Aqui. 54 para 36 está para 6 sobre x, tá? 6 é 60 centavos e x é o valor que eu quero achar. E aí o meu x é igual a 40 centavos, tá? Por quê? Porque haverá uma redução de 1/3. Se aqui, ó, a comparação entre os dois é 2/3, então eu vou reduzir o quê? 1/3. E aí faz todo sentido a resposta da letra B. Demorei porque tinha bastante coisa para fazer aqui, tá? Vamos lá, 174. Já estou chegando em 1h30 já. 174. Essa questão eu levei menos de 1 minuto. O que eu fiz aqui? Fala sobre notas de 50 e 100 reais. Fala que as cédulas atuais têm 14 centímetros de comprimento por 6,5 centímetros de largura. Aí a maior cédula de 100 reais vai ter 1,6 a mais o comprimento e 0,5 maior na largura. O que eu tinha que fazer? Saber as dimensões da nova nota de 100 reais. Soma 14 mais 1,6 dá 15,6. Aí eu já cortava tudo que tem 15,9. Sobrou só as três primeiras. Aí 6,5 mais 0,5 dá 7. Letra C. Tá? Levei menos de 1 minuto para fazer, questão bem simples. Tá bom? Vamos lá, 175. Estamos chegando no final. Cadê? 175. Aqui era uma questão de combinatória, tá?
O cara é um professor de arqueologia, tá? Ele vai visitar 5 museus. Aqui tem 4 museus nacionais e 4 internacionais. Então, ele vai visitar 3 do Brasil, 3 nacionais e 2 fora do país. E aí ele restringiu a escolha a esses museus aí. E aí ele quer saber de quantas... Quando fala de quantas maneiras diferentes, é análise combinatória. Então, eu quero 3 de 4. Então, a combinação de 4, 3 a 3, isso é igual a 4. E aqui eu quero 2 de 4. Então, combinação 4, 2 a 2. Isso aqui é 4 vezes 3 dividido por 2, que é igual a 6. 6 vezes 4, 24, letra D. Tá? Era só manjar um pouquinho de análise combinatória aqui. Era questão bem simples, levei um pouquinho mais de 1 minuto. Vamos passar. 176. Essa eu levei menos de 1 minuto. As questões que tem esses gráficos, assim, que geralmente são marretas, são questões bem simples, tá? O que ele fala aqui? O valor pago depende do consumo mensal, tá? Aí o valor, ó, o RS está aqui, então o valor é aqui e o consumo está aqui. Ó, o morador paga R$19. Onde é que está o 19? 19 está entre 15 e 25. 15 mais 4 é 19 e 19 mais 6 é 25. Então, quanto é que ele consumiu? Aí é só uma proporção simples aqui, ó. Aqui é 15, 15. E aqui 25, 20. Tá? Então, enquanto aqui aumentou 10, aqui aumentou... Repare que essa aqui é uma reta, tá? Aqui tem uma reta, aqui tem um segmento de reta, outro segmento de reta. Esse aqui é um segmento de reta só. Aqui aumentou 10 e aqui aumentou 5. Aqui aumentou 4, então aqui vai aumentar 2. E aqui, essa distância aqui é 6, então aqui vai aumentar 3. Então aqui vai estar 15 mais 2 é 17, tá? É só fazer uma proporção simples. Certo? Podia fazer aqui, 4 está para 10, assim como x está para 5, tá? Que essa distância é 10, essa distância é 5, essa distância aqui é 4, então aqui tem que ser 2. Essa é uma regra de 3 bem simples de fazer. Vamos passar, 177, levei 4 minutos, tá? Um pouquinho mais longa, já estou na última folha. E aqui, é uma expressão que tinha a altura da embalagem, relaciona a medida da altura da nova embalagem com a altura da embalagem tradicional, tá? A altura da nova embalagem chamou de A, a altura da embalagem tradicional chamou de H. Aí ele falava que a terça parte da capacidade, tá? Falava um pouco do raio. Aí tu tinha que relacionar os volumes, tá? V1 era 3 vezes o volume 2. Aí tu tem a fórmula do volume, tá? Usando a área da base e a altura. Tinha os raios ali. Aí tu ia chegar aqui, o A é 4H sobre 3. Comparando os volumes, fazendo um processo algébrico aqui. Substituir aqui, substituir ali. Tá? Ia chegar nessa função aqui. Isso aqui é uma função, tá? Mas dava um pouquinho de trabalho aqui, eu levei quase 5 minutos para fazer. 178. Duas últimas questões, porque 180 eu errei, tá? Opa, não é antes aqui. Levei cerca de 2 minutos, quase 2 minutos. O que tinha que fazer aqui? Ó, a capacidade do negócio aqui é 68 mil. O estádio estava com 95% da capacidade, então 95% vezes 68 mil, que é quantas pessoas cabem no estádio. 487 não pagaram e o ingresso custava $150. Então, ó, ele quer saber a expressão que representa o valor arrecadado no jogo. O que eu fiz aqui? Eu fiz como se todo mundo tivesse pagado, seria 95 vezes quantas pessoas foram, vezes quanto deu, né? Só que 487 não pagou, então eu faço isso aqui menos 487 vezes 150. Opa. Aí isso aqui, 95% é 0,95, aí tu já exclui aqui, ó, essas alternativas que
tenho 95 aqui, porque é por cento, então é 0,95. Aí, ó, o 150 aparece nos dois, então eu posso fatorar ele 150 vezes 0,95 vezes 68.000 menos 487, letra C. Tá, aqui tem que ter uma noçãozinha de expressão numérica. Não é uma coisa que é tão usual de cair, tá? Mas eu tinha que saber fatorar aqui, mas era tranquilo para fazer, não era muito difícil, certo? Aí, última questão, porque 180 eu errei. Passamos de 1h30 já, mas não se preocupe que eu já vou terminar. A última questão que eu acertei está aqui. Levei cerca de 1 minuto e meio, quase. Aí, o que era para ver? Ó, os estacionamentos mais econômicos para Lucas e Clara. O Lucas, ele precisou estacionar por 40 minutos. A Clara precisou estacionar o carro por 6 horas. Aí diz aqui quanto cada estacionamento cobra. O verde cobra 5 por hora, o amarelo cobra 6 por 4 horas e mais 2,50 por hora, e o preto cobra 7 por 3 horas. Aí, ó, como esse aqui não ficou nem, o Lucas não ficou nem 1 hora, então o preço por hora aqui, esse aqui, os outros nem tem preço por hora, 5 é menor que 6 e é menor que 7, então o Lucas ficou no estacionamento verde. Aí eu já fico com o verde aqui e já pode excluir as outras. Excluí o que não tinha verde na primeira opção aqui. E como esse aqui o preço é por hora, e a Clara ficou por 6 horas, eu já sei que o verde não pode ser para a Clara, então eu excluo esse aqui também. Com as duas primeiras, a Clara estacionou no preto ou no amarelo. Ela ficou 6 horas, aí eu tenho que calcular os dois valores ali. O primeiro é 6 por 4 horas, como ela ficou 6 horas, é 2,50 por hora ultrapassada. Aí ficou 2,50 mais 2,50 é 5, 6 mais 5 é 11. O outro é R$1 por hora ultrapassada. Então ela ficou R$7 por 3 horas, como são mais 3, para chegar em 6 horas são mais 3 horas, então 7 mais 3 é 10. Então ela ficou no preto, tá? Letra A, questão bem tranquila de fazer, levei 1h30. Tá? Então essas são as questões da prova, todas as questões que eu acertei, hein? Procurei fazer as resoluções de uma maneira que você entendesse. E aí agora, o que você aprende disso tudo que eu resolvi, de todas as questões que eu resolvi de forma certa? Hoje eu não preciso mais estudar para conseguir esses resultados. Tá? Essa sequência de provas que eu estou fazendo, eu não estou estudando para fazer isso. Por quê? Porque eu aprendi matemática de uma forma que a maioria das coisas que eu aprendi eu não esqueço mais. Tá? Eu sou professor de matemática, eu dou aula para o ensino fundamental, então você até pode dizer, mas ele está sempre... Cara, eu não estou sempre revisando os conteúdos porque eu dou aula para o ensino fundamental, eu geralmente dou aula para a 6ª série, tá? Para o 6º ano. Mas a maioria das coisas que eu aprendi, eu não esqueço mais. Por quê? Porque eu aprendi para sempre. E aí a pergunta é a seguinte, como aprender para sempre? Tá? E essa pergunta ela é importante porque muitos alunos aprendem coisas na escola e depois esquecem. E aí, deixa eu fazer um merchan aqui. Eu já falei um pouco sobre esse livro, certo? Muitas das ideias que eu tenho vêm desse livro aqui hoje, que é o livro do professor Pierluigi, Inteligência em Concurso, que é um livro sobre como a gente aprende as coisas, tá? Como o nosso cérebro aprende. O principal ponto do livro, tá? Ele fala de estratégias para se fazer prova, mas o principal ponto do livro é como você aprende de uma maneira que você não esquece mais, tá? Deixa eu voltar para o PowerPoint. Por que é importante a gente aprender para não esquecer mais? Para não precisar ficar estudando sempre a mesma coisa, tá? Por isso que eu digo, eu não estudo mais muitas das coisas que eu faço ali, eu não preciso mais estudar porque eu já aprendi. Então, mas por que muitos alunos, por que a gente aprende as coisas na escola e depois esquece? Por que acontece isso? Ou como a gente aprende de uma forma que a gente não esquece mais? Então,
é importante fazer o seguinte exercício. Pensa numa coisa que você é bom, tá? Ah, eu sou bom, pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser andar de bicicleta, ou algum outro esporte, sei lá, futebol, vôlei, basquete, natação, corrida. Pode ser cozinhar, pode ser dirigir, pode ser costurar, pode ser fazer faxina. Alguma coisa que você é bom, tá? Que você é bom de fazer. E aí a pergunta é, cara, como é que você ficou bom nisso? Parece estranho para muitos, tá? Mas todas essas coisas que eu citei, elas são aprendidas do mesmo jeito que você aprende matemática. Do mesmo jeito, certo? Todo aprendizado ele passa por 3 etapas. Na minha visão, o aprendizado passa por 3 etapas. O entender, o aprender e o automatizar. Vou explicar cada uma delas agora brevemente. O entender, como é que você entende uma coisa? Alguém vem e fala para você. Ó, como é que você entende como anda de bicicleta? Quando tu era criança, muito provavelmente tu aprendeu porque o teu pai ou tua mãe te botou na bicicleta e explicou, ó, tu vai fazer assim, assim, assim. Então você vê, ou você pode ver alguém andando de bicicleta e tentar imitar, ou alguém te explicar aquilo, tá? Algum tipo de explicação verbal. E a maioria de nós, no quesito matéria, a gente faz isso como? Assistindo aulas, mas também é possível fazer isso lendo em livros, ou é possível fazer vendo outra pessoa fazer na prática, né? Então, mas é assim que a gente entende, tá? E aqui já a primeira confusão. Muita gente acha que por assistir um monte de aula vai aprender matemática. E não vai. Precisa da segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Como é que você aprende? Você tem que fazer, tá? A gente aprende fazendo, tá? A gente aprende fazendo exercício. Como é que eu aprendo a dirigir? Eu tenho que dirigir para aprender, tá? Como é que eu aprendo a cozinhar? Cozinhando. Como é que eu aprendo a andar de bicicleta? Tentando andar de bicicleta. Caindo, batendo a cabeça no chão, tomando tombo. A gente aprende quebrando a cabeça mesmo, tá? A gente pode ter o caminho encurtado se a gente tiver boas explicações e um bom professor. Mas isso não vai excluir o fato de que você tem que praticar. Você tem que fazer. Tá? Só que isso ainda não é suficiente para que você aprenda para sempre. E aí que reside a confusão. Você aprende para nunca mais esquecer quando você automatiza o que aprendeu. Como assim? Nesse estágio de automatizar, você aprendeu tão bem que você consegue fazer as coisas naturalmente, como eu resolvo os exercícios de matemática naturalmente. Tá? Eu não uso de muito esforço para isso, porque eu aprendi de uma forma que eu não esqueço mais. Assim como eu dirijo de uma forma que eu não esqueço mais. Então, quando você automatiza algo, você consegue fazer inclusive fazer outras coisas ao mesmo tempo. Cara, se eu estiver fazendo qualquer outra coisa e alguém me fizer uma pergunta sobre a tabuada, eu vou responder, mesmo fazendo outra coisa. Porque já virou instintivo para mim. O meu cérebro, ele automaticamente responde a um estímulo que é dado. Tá? Alguém faz uma pergunta, eu nem penso para saber a resposta. A resposta já está lá dentro da minha memória, do meu cérebro. Por exemplo, dirigir para mim é automático. Tá? Por quê? Porque eu consigo dirigir prestando atenção em outras coisas. E muitos de vocês que estão me ouvindo tem isso. Cara, você consegue dirigir conversando com alguém, você consegue dirigir falando, às vezes até mexendo no WhatsApp, que não deveria ser feito, tá? Consegue dirigir falando no celular, fazendo uma série de outras coisas. Por quê? Cara, porque tu fez tanto aquilo. Tu foi lá na autoescola, aí o teu professor te ensinou. No início, cara, tu ficava apavorado. Tu botava o pé no acelerador, o carro acelerava um pouquinho mais, tu já se apavorava. Tu tava andando a 20 por hora, tu já estava achando muito rápido. No início, tu apagou várias vezes na embreagem ali, tu não tinha noção correta de como usar a embreagem. Mas com o tempo você foi praticando, e o seu corpo, o seu cérebro começou a associar os movimentos que deveriam ser feitos de maneira sincronizada,
De maneira que tu automaticamente tu nem raciocina para fazer. É automático. Você vai lá e dirige de forma automática. Então, o problema que muitos têm com a matemática, e talvez você tenha, é que quando você estava na escola, você achou que você tinha aprendido. Talvez você nem achou que você tinha... não, eu não aprendi mesmo. Mas muitas vezes a gente acha que aprendeu uma coisa, mas a gente não aprendeu de fato porque a gente não automatizou, certo? Então, muitos alunos não estudam matemática até automatizar, então eles esquecem do que aprenderam. Por exemplo, o cara estuda a tabulada lá da multiplicação. Aí num dia lá, cara, decorei os resultados. Decorei. Só que ele ainda tem certa dificuldade ali, às vezes ainda tem uma coisa que escapa, assim, cara, tem que praticar mais. Tem que praticar até tu ficar tão bom naquilo que tu não comete mais erros, tá? Então, aí é a questão, como que eu sei que eu automatizei um conteúdo de matemática? Aí eu coloco pelo menos 3 coisas que tu deve perceber assim. Primeiro, você não precisa de ajuda com aquele conteúdo, não precisa de ajuda, tá? Tu não precisa mais pedir ajuda do professor para fazer as coisas, porque tu já sabe, porque tu aprendeu e tu não esquece. Vai passar uma semana, tu não esqueceu. Cara, se tu acha que aprendeu uma coisa, daqui a uma semana tu esqueceu, cara, tu não aprendeu nada ainda. Tu tem que praticar mais, fazer mais exercícios, até que tu esteja tranquilo para não esquecer, tá? Isso você pode aprender como fazer nesse livro, tá? Esse livro é muito bom, que fala sobre estratégias para você reter bastante conhecimento. Você comete poucos erros, e poucos erros aqui eu estou falando quase zero. Para você ser aprovado numa prova de autoescola, você só pode fazer 3 pontos. 3 pontos é esquecer um pisca, tá? Só pode esquecer um pisca. Tu não pode errar mais nada. Então é aquele erro assim, o cara se enganou uma vez. Porque assim, se enganar, cara, tu não pode se enganar muitas vezes. Se enganar muitas vezes é porque tu não sabe. A gente perde a atenção e erra uma vez, 2 vezes. Agora, mais do que isso, é porque ainda tu precisa praticar mais. E você resolve a maioria das coisas rapidamente, tá? Você é rápido para fazer as coisas. Então, são 3 coisas que você pode ter assim, que você vai saber, eu aprendi para sempre. Outra coisa, eu não botei. Você não esquece o conteúdo de uma semana para outra, tá? Você fez os exercícios hoje, se daqui a uma semana você for fazer exercícios parecidos e você não souber fazer, ou você tiver algum tipo de dificuldade para fazer, é porque você ainda não aprendeu. Você precisa praticar mais, de forma mais frequente, para depois você ser mais ágil para fazer tudo isso. Então, era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Já deu muito tempo aqui, 1h46, quero ver se nos próximos vídeos eu consigo ser mais sucinto, tá? Então, grande abraço para você, espero que isso seja útil para você de alguma maneira. Assistir as minhas resoluções, eu conto alguma historinha conto alguma dica que eu tenho. Sempre no final dos meus vídeos eu dou alguma dica que eu acho relevante. Então, eu espero que você tenha gostado e espero você no próximo vídeo. Grande abraço!